Bom, então o que o exercício está pedindo para determinar? Qual que é a velocidade média entre o primeiro segundo de lançamento e o quarto segundo de lançamento? Então o que a gente vai fazer? Vai determinar primeiro qual é a altura máxima que esse corpo atingiu. Tá? Selecionei aqui as duas equações que aparecem lá no formulário, né? E para determinar a altura máxima, o que acontece lá na altura máxima? A velocidade, né, se anula. Né? Então, usando essa equação, né, substituindo ali, ó, a velocidade igual a zero na altura máxima, consigo determinar aqui o tempo 3 segundos. Então, que conclusão a gente chega? Que em 1 segundo a esfera está subindo e lá em 4 segundos a esfera já está caindo. Então nós temos que determinar ali qual que foi o deslocamento total dessa esfera e dividir pelo tempo que levou para conseguir determinar a velocidade média. Bom, então, substituindo esse 3 segundos na primeira equação aqui, que é da posição, nós determinamos a altura máxima, que é de 45 metros. E determinando as posições em 1 segundo, né, substituindo na primeira equação para a posição, eu encontro que em 1 segundo a esfera está a uma altura de 25 metros. E substituindo 4 segundos na mesma equação, eu encontro que a esfera está a 40 metros do Sol. Então aqui no gráfico está aparecendo isso daí, ó. A altura máxima, né, a esfera aqui em 45 metros, tá? E passando 1 segundo, aqui em 4 segundos, ela andou essa primeira distância aqui, né, que é de 5 metros. Então, pela lei de Galileu, né, na queda livre, para intervalos de tempos iguais, eu vou encontrar aqui sempre a distância como sendo um múltiplo aqui de uma unidade ímpar, né? Então eu tenho 1D para 1 segundo, 1 segundo depois ela percorre a distância de 3D e mais 1 segundo depois a distância de 5 vezes D, né? Sendo D essa distância aqui, essa primeira distância aqui da queda de 1 segundo. Bom, então, na subida eu tenho que em 1 segundo a esfera está aqui, ó, a 25 metros. Né? Daí vai subir até lá na altura máxima, portanto ela andou aqui, ó, 20 metros. Né? Depois, em 4 segundos, ela andou mais essa distância aqui, da altura máxima até 40 metros. Então ela andou mais 5 metros. Ou seja, subiu 20 e desceu 5. Portanto, o deslocamento foi de 25 metros. A velocidade média é o deslocamento pelo intervalo de tempo. Né? Então, o tempo que levou daqui da posição de 1 segundo até lá na outra posição, de 40 metros, em 4 segundos, levou 3 segundos. Portanto, o deslocamento 25 metros dividido por 3 segundos deu a velocidade de 8 metros por segundo ao quadrado. A próxima questão fala o seguinte: a ablação é um procedimento médico que consiste na destruição controlada de tecido, muitas vezes por radiofrequência ou bisturi eletrônico, utilizado em intervenções cirúrgicas como tratamento de arritmias cardíacas, lesões malignas e lesões de partes moles. Durante uma dessas intervenções, a lâmina de um bisturi eletrônico executa um movimento harmônico simples ao longo de uma linha reta com posição dada por essa equação: x de t igual a 5 cosseno de 4πt mais π sobre 3, em que x está em milímetros, o tempo em segundos e a massa do conjunto lâmina-suporte é de 10 gramas. Com base na função dada e nos princípios do movimento harmônico simples, considerado ideal, analise as afirmativas.
A primeira afirmativa fala: a pulsação do movimento é 4π radianos por segundo, que corresponde a uma frequência de 2 Hz. Segundo, a elongação máxima da lâmina durante o movimento é de 5 milímetros. Terceira afirmativa: no movimento harmônico simples, a aceleração é sempre proporcional à elongação e tem sinal oposto a ela. Quarta, o módulo da velocidade máxima da lâmina é 2π milímetros por segundo. A energia mecânica do sistema varia continuamente ao longo do tempo, devido ao trabalho realizado pela força restauradora presente no movimento harmônico simples. Então, observe que essa equação ela é muito parecida com essas equações. Aqui nós temos aqui o deslocamento da vibração aqui, né, desse movimento harmônico simples. Então eu tenho aqui uma amplitude, né, tem o valor máximo aqui da amplitude, que é esse A, né, portanto que vai corresponder a esse 5 aqui, comparando essas duas equações. Tenho também aqui dentro da equação ômega vezes o tempo, então eu tenho aqui uma velocidade angular que vai corresponder aqui a 4π, e também tenho esse ângulo de fase aqui, essa fase inicial, que é π sobre 3. E aqui a gente tem a equação para a velocidade, né, que é a derivada dessa equação, e a derivada da velocidade aqui vai dar a aceleração do tempo. Então, observe que aqui apareceu o sinal negativo e aqui também. Então, analisando essas equações, a gente vai responder, verificar as afirmativas. Observando, então, a primeira, né? Eu tenho que a amplitude é 5 milímetros, o ômega, que é a velocidade angular, é 4π radianos por segundo, e esse ângulo aqui é 3π radianos. Então, qual que é a velocidade máxima? A velocidade máxima está aqui, ó, é o ômega vezes o A. Então, é a velocidade angular vezes a amplitude, né? Multiplicando, então, a velocidade angular com a amplitude, eu tenho aqui 20 milímetros por segundo. Eu posso calcular também já a aceleração máxima, né? A aceleração máxima vai ser o ômega, que é o quadrado, então 4π ao quadrado, vezes a amplitude, que é 5, portanto vai dar 80π ao quadrado, milímetros por segundo ao quadrado. Então observe que o sinal aqui da aceleração é negativo, enquanto aqui da posição é positivo, né? Então tem sinais invertidos realmente. E outra coisa importante é que essa parte aqui, ó, é a velocidade máxima, né? Assim como a gente tem a amplitude, que é o deslocamento máximo do x, a gente tem a velocidade máxima aqui, e aqui a gente tem a aceleração máxima. Então, olhando lá a primeira, né? A pulsação do movimento é 4π radianos. Essa pulsação é a velocidade angular, então está correto, né? Agora, verificando aqui, com relação à frequência, né, que ele diz que é de 2 Hz. Ômega é igual a 2π vezes a frequência. Substituindo, então, na equação, né, substituindo o ômega por 4π, 4π dividido por 2π dá 2 Hz. Né? Então, a primeira afirmativa aqui está correta. A segunda afirmativa, a elongação máxima da lâmina durante o movimento é 5 milímetros, realmente. É a amplitude aqui, né? 5 milímetros. A terceira afirmativa, no movimento harmônico simples, a aceleração é sempre proporcional à elongação e tem sentido oposto a ela. Realmente, vejam que é proporcional à elongação, né? Que é essa amplitude, e tem sinal oposto. Né? Então, também está verdadeiro. O módulo da velocidade máxima da lâmina é 20π milímetros por segundo. Realmente, né,
calculamos aqui a velocidade máxima, é 20 pi, milímetros por segundo, também está verdadeiro. E a última, a 5, a energia mecânica do sistema varia continuamente ao longo do tempo, devido ao trabalho realizado pela força restauradora. Essa não está correta, né? Porque a energia mecânica do sistema, ela se conserva, né? Porque a gente tem apenas forças conservativas, né? Então, o sistema conservativo, a energia mecânica se conserva. Então, só a quinta afirmativa que está errada. Questão 31. O astrônomo Edwin Hubble, 1889-1953, foi responsável por uma verdadeira revolução na cosmologia moderna ao demonstrar, a partir de observações astronômicas, que existem outras galáxias além da Via Láctea e que o universo está em expansão acelerada. Sua contribuição deu origem à chamada Lei de Hubble e sustentou as bases da teoria do Big Bang. Em sua homenagem, foi lançado em 1990 o telescópio espacial Hubble, posicionado fora da atmosfera terrestre, com o objetivo de captar imagens precisas e detalhadas do universo profundo. Em 2025, comemoram seus 35 anos de Hubble, marco da instrumentação óptica astronômica moderna. Essa data serve de inspiração para revisitarmos os fundamentos físicos dos instrumentos ópticos clássicos, como lupas, microscópios e lunetas, que possibilitam ao ser humano enxergar o que está além da capacidade natural dos olhos. Com base nos conhecimentos de óptica geométrica em relação aos instrumentos ópticos tradicionais, analise as proposições. Primeira proposição. A lupa é formada por uma lente convergente e a imagem formada é virtual, direta e maior que o objeto. Vamos olhar aqui essa alternativa, essa proposição, né? Aqui a gente tem a... Opa. Bom, então, com relação à proposição 1, nós temos aqui o objeto AB, né? O objeto AB, e esse objeto AB, ele está entre o foco e a lente, né? Observe que eu tenho uma lente convergente, né? E vou utilizar aqui dois raios, né? Para posicionar, ver aonde que a imagem vai ser formada. Então tem um raio de luz chegando paralelo e passando pelo foco da minha lente convergente, né? E um outro raio aqui passando pelo centro óptico. Fazendo o prolongamento desses dois raios, encontra-se aqui a imagem desse objeto, né? Essa imagem, a linha melinha, que é maior, direita e virtual. Não é virtual porque está sendo formado aqui pelo prolongamento desses raios luminosos. Então, a lupa, o microscópio, o binóculo e o telescópio são aplicações, né, desse caso. Então, a primeira está correta, né? A primeira está dizendo a lupa é formada por uma lente convergente. Realmente é uma lente convergente. A imagem formada é virtual, direita e maior que o objeto. A segunda fala o seguinte: no microscópio composto, a objetiva forma uma imagem real, invertida, e que é ampliada novamente pelo ocular, gerando uma imagem final virtual e invertida. Então aqui nós temos a ocular, aqui a objetiva,
Aqui está o objeto, né? Então, um raio incidindo aqui, passando pela objetiva e saindo aqui do outro lado da objetiva, passando pelo foco. Mais um outro raio que sai aqui do objeto, passa pelo centro óptico e se cruza com o primeiro raio nesse ponto, formando então a primeira imagem. Essa primeira imagem vai ser o objeto da próxima lente, que é essa ocular, né? O observador está desse lado aqui, né? Então, agora, essa imagem formada vai servir de objeto. Então, eu tenho um raio passando aqui pelo centro óptico, né? Então, está aqui, passa direto. Tenho um raio vindo paralelo e saindo do outro lado, passando pelo foco, tá? Então, esses dois raios aqui onde eles se encontram formam a imagem, né? A segunda imagem, que é vista então pelo observador. E o que acontece com essa imagem aqui, ó? Ela está invertida e ela é maior e real, né? Então, essa afirmativa também está correta. A objetiva forma uma imagem real, invertida e ampliada novamente pela ocular. A terceira afirmativa fala o seguinte: a luneta astronômica tradicional utiliza duas lentes convergentes, objetiva e ocular, resultando em uma imagem final real, invertida e ampliada. Então vamos olhar aqui, ó. Tenho a minha lente objetiva e a imagem, ela está lá no infinito, tanto é que ela não aparece aqui, ó. Ela não está aparecendo, a imagem está muito longe. Vem os raios, né? Primeiro raio aqui passando pelo foco, né? E a outra passando pelo centro óptico, vai formar essa primeira imagem aqui, né? E um raio saindo paralelo, né? E passando pelo foco, pelo segundo foco, e o outro raio passando pelo centro óptico, forma então uma imagem que é uma imagem virtual, né? Invertida e maior do que o objeto, né? Então, o objeto está escondido aqui. Aí apaga essa parte tá errada. A gente corta. Tá, então já bota lá para cortar, porque isso aqui deu errado, tá? Então voltando. A terceira proposição fala da luneta, né, que a luneta astronômica tradicional utiliza duas lentes convergentes, objetiva e ocular, resultando em uma imagem final real, invertida e ampliada. Então o objeto está aqui no infinito, por isso que não está aparecendo, né? Tenho a objetiva, onde os raios luminosos vindo lá do objeto vão passar pela objetiva. Então a gente tem aqui a do centro óptico e a outra imagem aqui sendo gerada, né, essa primeira imagem em cima do foco. E depois o raio passando aqui pela ocular, nós temos um raio passando pelo centro óptico e o outro saindo paralelo ao eixo óptico e passando pelo segundo foco, né? Não está gerando a imagem aqui. A imagem ela é gerada pelo prolongamento aqui desses raios, o encontro deles que vai formar a imagem final, então uma imagem virtual e invertida. Quando que a proposição aqui está dizendo que a imagem é real, né? Ela é ampliada, é invertida, porém virtual. A terceira proposição é falsa. A quarta proposição: a distância focal da
botãozinho de... Eu tenho que tomar um pouquinho de água, tá? Dá pra parar um pouquinho? Porque a garganta seca. Tá gravando direto, a gente corta ali na hora disso. Tô tentando a primeira posição. Quinta proposição. Não. Tem. Essa da terceira. Quarta proposição. A distância focal da objetiva de um microscópio composto costuma ser menor que a da ocular, enquanto da luneta astronômica ocorre o contrário. A objetiva tem distância focal maior que a da ocular. Então a gente tem aqui, ó, microscópio composto, né? Então tem a distância focal ali bem pertinho da objetiva, né? E aqui a distância focal também a uma certa distância aqui da ocular, enquanto que a distância focal aqui, ó, fica mais próxima da ocular. Então, no caso da luneta astronômica, a distância focal é maior do que a ocular. Então, essa aqui também está correta. Quinta proposição. A vergência do ocular de uma luneta terrestre é positiva, enquanto a da luneta astronômica é negativa, o que permite identificar o tipo de instrumento óptico observando a natureza de uma lente utilizada. Então, aqui a ocular aqui nós temos a representação de uma luneta terrestre, né? No caso da luneta terrestre, é diferente da luneta astronômica, que tem duas lentes objetivas. No caso da terrestre, nós temos uma lente aqui divergente, né? E para o caso de lente divergente, o foco é negativo. Então, substituindo o foco negativo na equação ali da vergência, eu vou ter aqui uma vergência negativa, de modo que aqui a vergência ocular da luneta terrestre é positiva. Então, essa afirmativa aqui também é falsa. Questão 32. A radioatividade é um tema comum das disciplinas de física e química, sendo amplamente aplicada na medicina diagnóstica. Um dos radioisótopos mais utilizados é o texênio 99, que emite radiação gama e possui meia-vida de 6 horas, ideal para procedimentos como meu Deus, agora não sei o que está escrito. Citologia? Cintilografia? Cintilografia. São 32. Vou ter que ler de novo, tá? Tecnésio. Nossa. Cintilografia, tá certo? Cintilografia. Vai de novo essa. Questão 32. A radioatividade é um tema comum às disciplinas de física e química, sendo amplamente aplicada na medicina diagnóstica. Um dos radioisótopos mais utilizados é o tecnésio 99, que emite radiação gama e possui meia-vida de 6 horas, ideal para procedimentos como a cintolografia óssea. Um paciente recebe
160 miligramas de tecnésio 99 às 8 horas da manhã, para a realização de uma citolografia óssea com o objetivo de investigar possíveis metástases ósseas decorrentes de um câncer de próstata previamente diagnosticado. Analisa as afirmativas. Primeira, a radiação gama possui alta frequência e pequeno comprimento de onda, características típicas das radiações eletromagnéticas de alta energia. Verdadeira, né? A radiação gama ela tem uma alta frequência, portanto, comprimentos de onda pequenos. Né? Segunda afirmativa, às 20 horas restarão 20 miligramas do isótopo do organismo. As 20 horas são 12 horas depois. Né? A cada 6 horas vai reduzir aqui pela metade do valor. Né? Então, se tinha 160 miligramas, 6 horas depois passou a ter 80 miligramas e às 20 horas, então, restaram 40 miligramas, né? Porque vai dividir novamente 80 por 2. Terceira afirmativa, a radiação gama emitida pelo decaimento do txênio 99 permite sua detecção externa, uma vez que ela atravessa tecidos biológicos com relativa facilidade. Verdadeiro essa afirmativa. Observando aqui, ó, com relação à afirmativa 1, né, que está correta, eu tenho aqui, ó, os raios gama, que é uma frequência muito alta, um comprimento de onda pequeno. Com relação à segunda afirmativa, né, às 20 horas estarão 80 miligramas de isótopo do organismo, é falso, né, porque das 8 até as 20 horas são 12 horas, 160 dividido pela primeira vez dá 80, depois dividindo novamente, às 20 horas vão sobrar apenas 90 miligramas. Na afirmativa 3, né, e na 4, eu tenho aqui, ó, os raios gama, né, tá mostrando aqui que eles atravessam, né, esses tecidos aqui do ser humano. Então, ele só não atravessa aqui o chumbo. É uma radiação, né, que não vai atravessar o chumbo. Então, a afirmativa 3 está correta. A radiação gama emitida pelo decaimento do txênio 99 permite sua detecção externa, uma vez que ela atravessa tecidos biológicos com relativa facilidade. A quarta afirmativa, em um campo magnético, a radiação alfa sofre desvio em sentido oposto à da radiação beta, enquanto a radiação gama não sofre qualquer desvio em seu movimento. Realmente, né, a radiação gama é neutro, né, não tem carga nem positiva nem negativa, então não é defletido pelo campo elétrico. Quinta afirmativa, como as células e moléculas do corpo humano, por onde a radiação gama atravessa, são de dimensões muito pequenas, a radiação sofre grande difração, sendo esse um fenômeno necessário para a realização da cintilografia médica. É falso, né? Porque os raios gama têm um comprimento de onda muito pequeno e conseguem atravessar então as células, né, sem ocorrer grande difração. Porque o comprimento de onda, a difração ela ocorre mais fortemente quando o obstáculo ou a fenda é aproximadamente do tamanho do comprimento de onda. Questão 33. Durante um exame de imagem por Doppler vascular, um neurologista observa um aneurisma em uma artéria cerebral de um paciente. A artéria saudável possui diâmetro
de 8 milímetros e conduz sangue com uma velocidade de 0,4 metros por segundo. No trecho do aneurisma, o diâmetro da artéria dobra, atingindo 16 milímetros, e o escoamento permanece estável. Sabe-se que o sangue pode ser tratado como fluido incompressível em regime laminar permanente. Com base nessas afirmações, analise as afirmativas. A velocidade do sangue no aneurisma é de aproximadamente 0,1 metros por segundo, considerando a densidade do sangue constante. Segunda afirmativa, a velocidade da corrente sanguínea é maior no interior do aneurisma em razão da maior volume de sangue que atravessa a artéria. Terceira, a vazão sanguínea se mantém constante ao longo da parte da artéria examinada. Quarta, a relação entre as áreas e velocidade só é válida para fluidos ideais, ou seja, sem viscosidade. Quinta, a redução da velocidade do sangue no interior do aneurisma pode favorecer a formação de trombos. Aqui nós temos um caso de fluido dinâmica, em que tinha ali no formulário essa fórmula, né, que dá a vazão, sendo o volume dividido pelo tempo. Né? Então a gente tem vazão igual a volume dividido por tempo. Eu posso ver esse volume ainda como uma área da seção transversal e uma distância percorrida. Quando eu faço isso, né, eu vou ter área vezes distância percorrida sobre tempo, e distância sobre tempo é velocidade. Isso me dá a equação da continuidade, que é a área vezes a velocidade como sendo um valor constante. Então, a área vezes a velocidade, tanto na parte da veia, em que o diâmetro é 8 milímetros, é igual a velocidade vezes a área na parte do aneurisma, onde a área passou ali a ter um diâmetro de 16 milímetros. Então vamos olhar cada uma das afirmativas, né? Então veja que aqui eu tenho um certo volume, né? Área vezes a velocidade, passando aqui por essa região da tubulação mais larga, e depois nessa região em que a tubulação é mais estreita, eu tenho o mesmo volume passando aqui, né? Então eu vou ter uma outra velocidade, né? Uma velocidade maior para passar nessa área mais estreita. Portanto, vamos verificar a primeira afirmativa, né? Então eu tenho, pela equação da continuidade, né? Eu tenho aqui área vezes a velocidade. Então, eu vou ter esse 0,4 aqui da velocidade vezes r ao quadrado, e o π já está simplificando o π do outro lado, onde eu tenho o dobro do raio, né? Porque é o dobro do diâmetro. Então eu coloquei aqui o dobro do raio elevado ao quadrado vezes a velocidade que a gente quer determinar. Sendo assim, vou ter o raio ao quadrado desse lado vezes a velocidade igual a 4 vezes o raio ao quadrado vezes a velocidade que eu quero determinar. Simplificando os raios e dividindo 0,4 por 4, obtenho então a velocidade de 0,1 metros por segundo. Aqui a gente utilizou a proporção dos raios, né, que o raio aumentou aqui, dobrou. Poderia ter colocado as informações conforme apareceram lá no enunciado e obteria o mesmo valor, só daria um pouquinho mais de trabalho. Então a primeira afirmativa está correta. Com relação às outras afirmativas aqui rapidamente, né? A velocidade da corrente sanguínea é maior no interior do aneurisma e a razão do maior volume de sangue que atravessa a artéria. A velocidade nessa região aqui, ela é menor, né? Então não é verdadeiro.
porque é o mesmo volume que está passando, então para passar o mesmo volume aqui é na região mais estreita que a velocidade é maior. Na terceira parte, a vazão sanguínea se mantém constante ao longo da parte da artéria examinada. Sim, a vazão se mantém constante pela equação da continuidade que eu mostrei para vocês, que a área vezes a velocidade é um valor constante. Quarta afirmativa, a relação entre áreas e velocidade só é válida para fluidos ideais, ou seja, sem viscosidade. Também não é verdadeiro, porque os fluidos todos têm um pouco de viscosidade, né? Então essa afirmativa não está correta. Terceira, a redução da velocidade do sangue no interior do aneurisma pode favorecer a formação de trombos. Isso é verdadeiro, né? O sangue está fluindo mais lentamente, ele permanece mais tempo dentro do vaso, que pode acabar ocasionando esses trombos. Questão 34. Segundo a American Heart Association, o uso precoce de desfibriladores automáticos pode aumentar em até 70% a chance de sobrevivência após uma parada cardíaca súbita. Esses aparelhos funcionam com circuitos elétricos simples, capazes de acumular e descarregar energia rapidamente por meio de capacitores. O esquema a seguir representa parte do circuito RC com resistores ohmicos também presentes nos desfibriladores, onde uma fonte ideal de 300 volts está ligada em série com uma chave A. Após a chave A do circuito, divide-se em 3 ramos em paralelo. Após a chave ser fechada, o circuito permanece assim por tempo suficiente para que os capacitores fiquem completamente carregados. Em seguida, a chave é aberta, isolando a fonte. Então, tem os dados aqui dos resistores, né? O que vai acontecer aqui? Quando essa chave está fechada, vai vir corrente, né, para esses ramos, e essa corrente ela vai passando aqui até carregar esses capacitores completamente, né? Então, a corrente no capacitor começa com 0, não tem carga nenhuma. E à medida que a energia vai passando aqui, cargas vão se acumular nesse capacitor até ele ficar totalmente carregado, então ele vai ter a mesma tensão que está sendo fornecida aqui, 300 volts. E a corrente vai diminuindo à medida que os capacitores vão se carregando. Então a corrente passa a ser nula aqui e passa a ser nula nesse ramo também, quando os dois capacitores estão carregados, e toda a corrente vai começar a atravessar esses dois resistores aqui. Então vamos ver as afirmativas, né? A primeira afirmativa fala o seguinte: com a chave fechada, a corrente que atravessa a fonte ideal é de 30 mA. Então, a gente tem que verificar se isso é verdadeiro. Com os capacitores totalmente carregados, não vai mais ter corrente elétrica nesses dois ramos. Portanto, eu encontro aqui a resistência equivalente, né? Cada uma dessas resistências aqui, o R1 vale o R3, né? O R3 vale 4 ohm e o R4 6 ohm, 6 kΩ, né? Juntando os dois, então eu tenho aqui como resistor equivalente 10 kΩ. E pela lei de Ohm, né, fazendo I igual a tensão, U, dividido pelo resistor equivalente, eu encontro a minha corrente elétrica aqui de 30 vezes 10 a menos 3 amperes, que são 30 mA. Então a primeira alternativa, a primeira afirmativa está correta. A segunda afirmativa diz: com a chave A fechada, a energia armazenada no capacitor C1 totalmente carregado é de 450 milijoules. Colocando, eu tirei aqui, ó,
essas fórmulas que estavam lá no formulário, né? Então, utilizando aqui a fórmula para energia, substituindo a carga por C vezes V, eu vou obter aqui que a energia é C vezes V ao quadrado dividido por 2. Substituindo aqui, então, C de 10 microfarad, né, o micro aqui substituindo por 10 a menos 6, vezes a tensão de 300 volts ao quadrado dividido por 2, isso vai me dar realmente 450 vezes 10 a menos 3 amperes. Então, a afirmativa 2 também está correta. Afirmativa 3, com a chave A fechada e o capacitor C2 completamente carregado, o potencial elétrico sobre ele é menor que 300 volts, pois está em série com o resistor R2. Essa não é verdadeira, porque à medida que o capacitor vai se carregando, a corrente vai diminuindo aqui no resistor até se tornar igual a zero e o capacitor ficar totalmente carregado. Quando o capacitor fica totalmente carregado, ele vai ficar com a tensão de 300 volts. Portanto, a terceira afirmativa é falsa. Quarta afirmativa. Com os capacitores completamente carregados, a carga elétrica total acumulada na associação é de 9 milicoulomb. Então, nós temos que calcular a carga em cada capacitor. Né? Então, como é que eu vou calcular a carga? Na primeira expressão, que a capacidade é igual à carga dividido pela tensão, colocando a carga em evidência, eu vou ter a capacitância vezes a tensão. Então, para cada um dos capacitores, né? Substituindo, então, aqui a capacidade do primeiro, 10 vezes 10 a menos 6, e a capacidade do segundo, 20 vezes 10 a menos 6. A tensão está multiplicando os dois, tensão de 300, eu tenho, então, 9.000 vezes 10 a menos 6, que vai dar o 9 vezes 10 a menos 3 coulomb. Né? Então, vai dar 9 milicoulomb, também está correta essa afirmativa. E a afirmativa 5, com a chave aberta não haverá corrente percorrendo o circuito. É falsa porque vai haver, tem cargas ali, né? Portanto, tem tensão aqui nos capacitores e, portanto, haverá uma corrente no circuito. Última questão. Em um laboratório didático, um técnico opera um cilindro com êmbolo contendo gás ideal, o qual dispõe de um banho térmico de temperatura controlada para processos isotérmicos, uma manta isolante para processos adiabáticos, uma trava êmbolo para impedir o movimento para processos isocóricos e um conjunto de peso sobre o êmbolo que mantém a pressão constante quando desejado, processos isobáricos. Pretendendo explorar de maneira prática seus conhecimentos sobre as leis da termodinâmica, o técnico executa os 4 procedimentos descritos abaixo separadamente, sempre de forma necessária para aproximar os procedimentos de transformações gasosas reversíveis. P1, o cilindro é mergulhado no banho a temperatura constante e o gás sofre uma expansão. P2, o êmbolo é travado e o gás é aquecido. P3, o cilindro é envolto pela manta isolante e o êmbolo é comprimido rapidamente. P4, uma sequência das etapas leva o sistema de volta ao estado inicial. Analise as afirmativas. Em P1, por ser isotérmico com gás ideal, a variação da energia interna é nula. Logo, o gás realiza trabalho positivo na expansão e recebe calor. Então, veja, a primeira alternativa. Né?
Na primeira alternativa, o processo é isotérmico. Se o processo é isotérmico, não há variação na temperatura. Então, também não vai haver uma variação da energia interna. Jogando na primeira lei, que é variação da energia interna igual ao calor menos o trabalho, eu tenho a variação da energia interna como sendo nula, ou seja, o trabalho é igual ao calor. A primeira afirmativa está correta. Segunda afirmativa. Em P3, por ser isocórico, o trabalho é nulo e o calor é positivo, igual ao aumento da energia interna, aumentando com isso a sua pressão. Nessa fase aqui do processo, né, nós temos um processo isocórico, ou seja, um processo isocórico tem volume constante. Né? Se o volume é constante, não há variação de volume e o trabalho é nulo. Substituindo o trabalho nulo na primeira equação, na equação da primeira lei, eu tenho então que a variação da energia interna é igual ao calor. Então a afirmativa 2 também é correta. Terceira afirmativa. Em P3, durante a compressão adiabática, então a compressão adiabática não vai haver trocas de calor. O calor vai ser igual a zero. O meio realiza trabalho sobre o gás. Portanto, a energia interna diminui devido à diminuição da temperatura. Então, observe uma coisa. Eu vou substituir aqui a quantidade de calor, né, igual a zero, porque o processo é adiabático, não está perdendo calor, não está recebendo calor. E eu tenho o trabalho negativo aqui. Então, negativo com negativo da fórmula, eu vou ter que o aumento aqui da energia interna é positivo. Né? A temperatura, ela aumenta. Portanto, a terceira afirmativa está errada. Quarta afirmativa. Em P4, ao final do ciclo completo, a variação da energia interna é positiva. Logo, a soma dos calores é maior que a soma dos trabalhos. Completamente falso. Né? Quando chega no final do ciclo, vai ter as mesmas condições de energia interna. Né? Porém, houve variações ao longo do processo, houve variação de temperatura. Né? E a soma dos calores é igual à soma dos trabalhos. E a quinta também é falsa. Em P4, como a temperatura final é igual à inicial, pode-se afirmar que a temperatura não variou no ciclo, mantendo a energia interna constante. Não é verdade. Né? A temperatura ela variou durante todo o processo, em algumas partes, né, do processo. Então é isso aí, pessoal. Agradeço aí a vocês estarem assistindo o meu vídeo. Obrigada.